Bom dia, meus irmãos. Voltei mais uma vez para ler o Atos dos Apóstolos, número 6, capítulo 6. Perseguição e difusão. Novos ministérios. Naqueles dias, o número de discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se contra os fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 convocaram a Assembleia Geral dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolham entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós encarregaremos dessa tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Todos estes foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes judeus obedecia à fé cristã. Audácia do testemunho. Cheio de graça e poder, Estevão fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. No entanto, alguns membros da sinagoga dos libertos, junto com sirinenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Mas não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos de este homem dizendo coisas blasfemas contra Moisés e contra Deus. Deste modo, incitaram o povo e os anciãos. Os doutores da lei prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra Deus. De fato, nós o ouvimos afirmar que Jesus, o Nazareu, destruirá este lugar e subverterá os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e não viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Meus irmãos, essa palavra, esse versículo, esse capítulo, é um capítulo curtinho que fala sobre, a palavra vem a falar sobre a perseguição e difusão. Por fim, vem a falar sobre Estevão, que vai sofrer na mão deles. Ele tinha muita fé e era cheio do Espírito Santo. Então, por isso, eles vão querer fazer maldade com ele, né? Ele fazia grandes prodígios entre o povo. Eles discutiam contra ele. Só que eles não conseguiam, porque ele tinha a sabedoria do Espírito Santo. Falava que ele fazia blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Aí os doutores da lei prenderam ele e mandaram ele para o sinédrio. As testemunhas diziam que ele não parava de falar contra este lugar santo e contra a lei. Falava contra o Nazareu, né? Contra Jesus, contra
Deus falava que ele destruirá este lugar e sobreveio os costumes que Moisés não transmitiu. E todos que estavam no sinédrio tinham os olhos fixos para ele e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Ele tinha o rosto de um anjo. Depois nós vamos ler mais, e eu vou parar por aqui agora, mas no 7º capítulo vai contar o resto da história dele. Vão ouvindo que vocês vão ver. Eu quero ler para vocês sobre o reino de Judá e o cativeiro da Babilônia. Os reis de Judá, em um número de 20, dos quais alguns foram piedosos e bons e outros grandes criminosos, reinaram somados 388 anos. No tempo de Manassés, um dos últimos reis de Judá, aconteceu o que se escreve no livro de Judite, a qual, matando Holofornes, general do rei dos assírios daquele tempo, libertou a cidade de Betúlia e de toda a Judéia. Mais tarde, outro rei dos assírios, Nabucodonosor, pôs fim ao reino de Judá, apoderou-se de Jerusalém e a destruiu, junto com o templo de Salomão, até os alicerces. Fez prisioneiro ao último rei do rei, Sedecias, e levou o povo cativo para a Babilônia. Olha, meu Deus, meus irmãos, são tudo coisas bíblicas. Eu não estou inventando nada. É tudo coisas que eu estou lendo, tirada da Bíblia. O reino de Judá e os cativeiros da Babilônia são tirados do Catecismo de São Pio X. Eu tirei do São Pio X, para ler para vocês. Tem bastante coisa para ler, mas eu quero focar nos Atos dos Apóstolos até eu terminar de ler. Depois vamos ver o que o povo vai pedindo por aí para eu ler. Quem quiser que eu leia outro, terminando esse aqui, o Atos dos Apóstolos, quem quiser, manda comentário, põe nos comentários, que eu vou ler. O que o povo pedir, eu vou lendo aos poucos. Entendeu, meus irmãos? Porque eu vim para isso. Meu propósito é esse. Falar da palavra de Deus. E eu vou falar o que os irmãos me pedirem. Se ninguém pede, eu falo o que vem no meu coração. Eu peço o Divino Espírito Santo para me dar discernimento. E eu peço aquilo, eu leio aquilo que vem no meu entendimento, que a sabedoria que Deus mandar para mim, que o Divino Espírito Santo mandar para mim. Amém, meus irmãos? Até mais tarde. Agora eu vou fazer o almoço, aí eu vou dar uma pausa. Mas mais tarde eu volto, com certeza, meus irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. E um bom almoço para vocês.